Neste vídeo, mergulhamos em um caso chocante de traição, ganância e assassinato a sangue frio. O que parecia um casamento perfeito por fora, escondia segredos tão sombrios que poderiam destruir tudo, e alguém estava disposto a matar para protegê-los. Às 16h53, duas pessoas encapuzadas fogem de uma casa em Woodland Hills. Eles ainda tinham sangue nas mãos. Atrás deles, um cabeleireiro famoso está morrendo em seu próprio pátio, e sua filha corre da escola para casa e se depara com um pesadelo que a marcará para sempre. Ouvi falar de invasão domiciliar. Presumiu-se que fossem dois caras que pularam o muro e fizeram um roubo. Você tinha uma casa linda, não trabalhava, tinha faxineiras, tinha funcionários, carros, dinheiro, tinha tudo. Vinte e 23 de janeiro de 2017. Às 16h54, a ligação para o 911 foi recebida. Uma adolescente assustada tentava salvar a vida do pai com a voz trêmula. Fábio Sementelli, pai de Isabela, foi encontrado caído em uma poça de sangue na varanda de casa quando ela chegou da escola. Os inúmeros cortes de faca em seu pescoço, rosto e peito mostravam que ele havia sido violentamente ferido. Mas enquanto a polícia examinava a horrível cena do crime, algo parecia errado. Supostamente, tratava-se de um arrombamento que deu errado. Duas pessoas encapuzadas foram flagradas pela câmera de segurança de um vizinho minutos antes de fugirem. O Porsche preto de Fábio desapareceu e foi abandonado 2 dias depois, a 8 quilômetros de distância. Havia manchas de sangue no interior. Mas o caro relógio Rolex de Fábio continuava em seu pulso. Sua carteira estava lá, sozinha. A casa luxuosa tinha tudo o que precisava. Ryan Verna, o detetive, analisou a cronologia. Duas pessoas foram vistas correndo em direção à casa do Sementelli às 16h18 pelas câmeras de segurança. O Porsche preto começou a acelerar às 16h53. A porta do carro de Isabela se abriu às 16h54. Era tudo muito preciso, como se alguém soubesse exatamente quando Fábio estaria sozinho. Os investigadores não sabiam que estavam investigando um dos planos de assassinato mais engenhosos da história de Los Angeles. Em seu jardim, 3 dias após o assassinato do marido, Mônica Sementelli realizou uma cerimônia em memória dele. Foi ali mesmo que seu marido foi brutalmente assassinado. Fábio, um imigrante italiano de 49 anos que construiu um império na área da beleza como vice-presidente da Wella, faleceu. Sua família e amigos se reuniram para lamentar sua morte. Então, um estranho apareceu. Debbie Obad, amiga de Mônica, o reconheceu imediatamente. Parecia que havia algo de errado com aquele homem. Aquelas coisas não eram dele. Pessoas, do Fábio, mas lá estava ele, conversando com uma família triste enquanto usava um curativo no dedo indicador esquerdo. Obad ficou tão incomodada com a presença dele que tirou uma foto secretamente e entregou à polícia. O homem em questão chamava-se Robert Louis Baker. Essa foto resolveria o caso em poucas semanas. O DNA de Baker já constava em um banco de dados usado pela polícia. Ele era um abusador sexual conhecido. A polícia encontrou gotas de sangue dentro do Porsche roubado de Fábio que correspondiam perfeitamente ao seu DNA. Se Robert Louis Baker queria Fábio morto, quem era ele? Uma teia de mentira se desenrolava há mais de 1 ano, mas a resposta revelaria tudo. Robert Louis Baker, de 53 anos, não era quem aparentava ser. Ele era o confiante e carismático treinador de raquetebol da LA Fitness em West Hills. Um amigo disse que ele tinha uma personalidade muito dominante e um certo charme sexual. Porém, por trás dessa aparência, havia uma verdade muito mais sombria. Baker foi considerado culpado por comportamento sexual imoral com uma criança em 1993. A criança era sua própria irmã adolescente.
Ele se casou com a vítima depois que sua pena expirou e ambos entraram juntos na indústria de filmes adultos. Em 2016, Baker trabalhava na academia onde viu Monica Sementelli pela primeira vez. Baker desejava muito Monica, que tinha 45 anos. Ela era elegante e bonita, casada com um homem bem-sucedido e vivia a vida que ele sempre sonhou. Estava casado há mais de 20 anos e parecia muito leal ao seu marido. Baker posteriormente declarou em tribunal que o caso entre eles começou poucas semanas depois de se conhecerem. Monica não sabia que acabou de se tornar alvo de um assassino em série que já havia tirado a vida de uma família. Baker persuadiu Monica a usar aplicativos privados como o Viber e o Burner para se comunicar com ele. Em breve, a polícia descobriria que Monica conversava com Robert Louis Baker mais do que com o marido e as duas filhas juntas. No outono de 2016, a amiga de Monica, Deborah Obad, desconfiou e perguntou a Monica sobre o caso. Monica negou-se. Obad disse a Fábio que ficasse de olho nas amigas de Monica na academia, mas Fábio não deu ouvidos. Ele tinha plena confiança na esposa. Se apenas ele soubesse que Baker já estava planejando matá-lo. No final de 2016, Christopher Austin pegou um avião do Oregon para Los Angeles. Robert Louis Baker pagou sua passagem aérea. Austin, que trabalhava como agente de liberdade condicional e supervisão de jovens em situação de risco, pensava que estava apenas tirando férias com um amigo de longa data. Ele não sabia que lhe estavam pedindo para matar alguém. Após o julgamento, Austin disse que Monica havia chamado os dois homens para sua casa, onde lhes serviu pizza e fez um tour completo pela propriedade, dando atenção especial ao pátio nos fundos, onde Fábio gostava de relaxar à beira da piscina. Na verdade, tratava-se de espionagem disfarçada de hospitalidade. Por volta da mesma época, Monica ligou para uma empresa de câmeras de segurança para perguntar como poderiam melhorar a segurança de sua casa. O novo sistema permitia que ela usasse seu celular para visualizar as câmeras. De longe, ela saberia quando Fábio estivesse sozinho e pudesse se machucar. O que Baker planejava era ainda mais assustador. Em segredo, ele instalou dispositivos de rastreamento GPS nos dois carros de Fábio, seu carro do dia a dia e seu Porsche de estimação. Baker podia ver o que Fábio estava fazendo o tempo todo. Segundo Austin, Baker lhe disse que Monica estava em um relacionamento ruim e queria que Fábio a deixasse. Baker disse que o marido de Monica, Fábio, era controlador e a fazia infeliz. Jessica Sementelli, filha de Monica, declararia mais tarde em juízo que viu Robert Louis Baker na cama de sua mãe uma manhã em 2016. Não havia necessidade de proteger Monica do perigo. O importante era ter algo em troca. Para Baker, Monica era seu único objetivo e ele estava disposto a tudo. A fase de planejamento havia terminado. Agora, tudo o que precisavam era da oportunidade certa. Monica disse a Baker por mensagem de texto em 22 de janeiro de 2017 que Fábio estava a caminho da loja. A declaração de Austin afirma que essa foi a primeira tentativa deles de matar Fábio. Austin e Baker armaram uma emboscada para pegá-lo, mas algo deu errado. Austin disse depois que não conseguiu levar adiante o ataque naquele dia. Quando Fábio chegou em casa seguro, não tinha ideia de que sua esposa havia tentado matá-lo. Baker não ia desistir. Ele recebeu uma proposta de recomeçar a vida com Monica e a chance de usar o seguro de vida de Fábio, avaliado em 1,6 milhão de dólares. O dinheiro era enorme, suficiente para recomeçar em outro lugar, longe dos problemas do divórcio e das disputas pela guarda dos filhos. Hoje é o segundo dia do julgamento. No tribunal, Austin disse que Baker lhe contou sobre o dinheiro do seguro e que Monica era rica e queria que ele fosse embora. A estratégia era simples, deveria parecer um arrombamento para receber o dinheiro do seguro e depois fugirem juntos. As ações de Monica naquela noite mostraram o que era realmente importante para ela. Ela já estava planejando o funeral de Fábio enquanto consolava os filhos e se esforçava para ser uma boa esposa. Uma emboscada foi planejada. Faltavam menos de 24 horas para Fábio. O dia que destruiria muitas famílias para sempre foi 23 de janeiro de 2017. Monica precisava do momento perfeito e de uma desculpa convincente para o que fez.
Depois de dizer a Fábio que iria à Target aquela tarde, ela saiu de casa em sua caminhoneta Ford preta. Havia câmeras no estacionamento da Target que registraram a caminhoneta dela, mas alguém entrou no veículo antes que ela entrasse na loja. As autoridades acreditam que essa pessoa era Robert Louis Baker, que estava recebendo as últimas instruções para o assassinato. Em seguida, Mônica entrou na Target para preparar o cenário enquanto enviava mensagens para Baker avisando que estava tudo bem. Ela vai à loja, temos uma pequena janela de tempo, disse Baker a Austin quando recebeu o sinal. Austin disse que Baker colocou ele no porta-malas de um Nissan alugado e dirigiu para um ponto de encontro perto da casa do Sementelli. Baker perguntou, "Você está comigo?" e entregou uma faca a Austin. Austin diria mais tarde ao júri que, como um idiota, ele respondeu, "Sim", e o seguiu. Eles correram em direção à casa como dois frequentadores de academia saindo para uma corrida vespertina, um disfarce perfeito, que foi flagrado por diversas câmeras de segurança. Austin disse que Baker lhe disse que a porta da frente deveria estar aberta, o que significa que não deveria estar trancada. Baker afirmou que deixaria a porta aberta. Quando a polícia perguntou a Austin quem era, ela respondeu, "A ré". Mais tarde, Austin admitiu que a porta de fato estava aberta. Após um dia agitado no ramo da beleza, Fábio descansava um momento de tranquilidade em seu pátio, no jardim, à beira da piscina. Ele trabalhou com estrelas de Hollywood e influenciou jovens cabeleireiros que o admiravam, o que o ajudou a construir um império. Eles o atacaram de surpresa. Baker cortou Fábio várias vezes no peito, rosto e peito, matando-o. Baker cortou seu próprio dedo durante o ataque, pois foi muito violento. Esse era o dedo que estava enfaixado quando foi ao funeral de Fábio. Fábio não tinha nenhum ferimento de defesa, que sugere que os homens que ele nunca tinha visto antes, enviados pela mulher que havia prometido amá-lo para sempre, o atacaram de surpresa. Quando Baker e Austin fugiram da cena do crime com o Porsche de Fábio, deixaram o veículo a 8 quilômetros de distância. O cronograma funcionou perfeitamente, exatamente como Mônica havia planejado. Um minuto depois que os assassinos saíram, às 16h54, o carro de Isabela entrou na garagem. Os vizinhos puderam ouvir os gritos de Isabela enquanto ela encontrava o corpo do pai e ligava para o 911. Era tarde demais para salvar a vida de Fábio, mas a operadora a ajudou a tentar desesperadamente. Poucos minutos depois, Mônica chegou em casa e encontrou carros de polícia e paramédicos ao redor de sua casa. Seu show começou imediatamente. Quando a amiga de Mônica, Elise, chegou lá, um estranho a deixou entrar e disse, "Não pise no sangue." Mônica ficou completamente transtornada. Enquanto Blue tentava se lembrar, não conseguia juntar as palavras. Estou sentada com a Mônica. Repetidamente ela dizia, "Não sou mais esposa." Era como se esse fosse o lema dela enquanto refletia sobre isso. Mônica estava triste em público, mas feliz a portas fechadas. Naquela mesma noite, começou a perguntar sobre o seguro de vida de Fábio, pois queria saber quando o 1,6 milhão seriam pagos. Seus objetivos eram claros. Tudo começou com o dinheiro. A tristeza era apenas uma fachada. Mônica fingiu ser uma viúva inconsolável durante meses, enquanto mantinha um caso com Baker pelas costas dele. A polícia os flagrou em câmeras de vigilância em viagens românticas para Las Vegas e Myrtle Beach. Mônica disse aos amigos de Baker que seu nome era Mônica Baker. Com o dinheiro do assassinato do marido, ela já estava vivendo seu sonho de uma nova vida com ele. Mônica ligava constantemente para o detetive Dean Parshall para saber o que estava acontecendo com o caso, obter provas de DNA e ter uma ideia de quando o dinheiro do seguro seria liberado. Ela não se importava em fazer a coisa certa, temia não receber o dinheiro, mas os agentes estavam de olho em tudo, e a teia de mentiras estava prestes a desmoronar. Em 2 meses, Robert Louis Baker passou a ser considerado o principal suspeito. A presença de seu DNA no Porsche de Fábio era incontestável, mas Mônica disse à polícia que não sabia muito sobre o homem quando foi questionada. Mônica afirmou que não sabia seu sobrenome e que tudo o que sabia sobre ele era que se chamava Rob. Quando mostraram o sangue de Baker para ela, ela inventou uma longa história sobre tê-lo atingido acidentalmente com uma raquete de squash e levado uma toalha ensanguentada para a casa da academia. Os investigadores não acreditaram. Durante vários meses, eles vigiaram os amantes secretos para garantir que continuassem se encontrando.
Mônica fingia ser uma viúva triste em público, mas as evidências se acumulavam. Mensagens secretas, rastreamento por GPS de compras e, pior de tudo, o relacionamento deles enquanto o corpo de Fábio ainda estava quente. Em 14 de junho de 2017, a polícia montou uma operação policial bastante complexa. Sob o pretexto de uma abordagem policial de rotina, Mônica e Robert Louis Baker foram informados de que seu carro poderia ter sido roubado. Os dois suspeitos foram presos e colocados na parte de trás de uma viatura policial equipada com dispositivos de gravação. No dia da prisão, Mônica disse a um policial que se passava por sua colega de cela: "Ele não é apenas meu amante, ele é meu confidente, ele é tudo para mim." O relacionamento peculiar deles continuou mesmo enquanto estavam na prisão. Mônica Baker assinava cartas da prisão como Senhora Baker e escrevia: "Dói um pouco não ser tocada, fodida, lambida ou amada por você." Baker disse a Mônica: "Eu te amo, meu bem, eu te amo de verdade." Eles estavam tão apaixonados um pelo outro que continuavam planejando seu futuro juntos, mesmo sendo acusados de assassinato. O plano foi finalmente descoberto, mas a parte mais assustadora ainda estava por vir. Em troca de um acordo judicial, Christopher Austin, o agente de condicional que ajudou Mônica a matar o homem, concordou em testemunhar contra ela. Suas palavras seriam muito ruins. Ele falou sobre a viagem de reconhecimento que foi disfarçada de convite para jantar e como Mônica havia mostrado a eles exatamente onde Fábio morreria no quintal. Em uma reviravolta chocante, o próprio Baker testemunhou em defesa de Mônica, dizendo que ela não sabia do plano de assassinato. Baker disse que fez isso sozinho, porque queria que ela estivesse com ele e por perto o tempo todo. A declaração de Baker levantou dúvidas razoáveis, mas os promotores tinham muitas outras evidências que apontavam para a mesma conclusão. Rastreamento por GPS, a porta que não estava trancada, a desculpa perfeitamente cronometrada e as perguntas feitas imediatamente sobre o dinheiro do seguro. Todos os indícios apontavam para Mônica como a vítima planejada. Beth Silverman, a promotora adjunta, disse ao júri que o caso era sobre traição e que Mônica mentiu para todos. A promotoria alegou que Mônica não se sentia segura deixando seus filhos em casa após o assassinato. Ela sabia com certeza quem os havia matado. O advogado de Mônica no tribunal disse que ela era culpada de estupidez, engano, mentira e adultério, mas não de assassinato. Cabia aos júris decidir. Mônica era uma vítima indefesa da obsessão de Baker ou era a astuta planejadora do assassinato do marido? Os júris levaram 8 horas para chegar a uma decisão, distribuídas em 3 dias, e em 11 de abril de 2025 chegaram a um veredito: culpado de homicídio em primeiro grau, conspiração para cometer homicídio e homicídio com motivo financeiro, com a agravante de emboscada. Miela Semintelli, irmã de Fábio, declarou após a decisão: "Hoje é o dia da cura. Hoje a justiça foi feita. É o melhor dia de todos para nossa família. Estamos muito felizes. Meu irmão finalmente pode descansar em paz e os assassinos que mentiram para ele agora estão onde merecem." Mônica Sementelli foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em 23 de junho de 2025. O juiz declarou: "Ao analisar as evidências neste caso, concluo que a defendente foi a autora intelectual desta conspiração para cometer assassinato." Robert Louis Baker já havia sido condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por ter se declarado inocente. Christopher Austin recebeu uma pena de 16 anos à prisão perpétua por sua ajuda. Por uma fantasia baseada em assassinato e engano, Mônica Sementelli abdicou de 20 anos de casamento, do futuro de sua família e de sua liberdade. Um de seus filhos foi assassinado e o outro foi levado pela ganância. Com muito trabalho e determinação, Fábio Sementelli construiu uma vida muito boa. Ele ajudou jovens cabeleireiros a aprenderem suas profissões, trabalhou com estrelas de Hollywood e amava muito sua família. Suas ações generosas continuarão vivas através das inúmeras bolsas e programas educacionais que agora levam seu nome. Embora o conhecessem melhor, o amassem menos e desejassem seu dinheiro mais do que qualquer um, foram eles que o mataram. Obrigada por me acompanharem nesta história chocante. Histórias como esta nos lembram que por trás de cada manchete existe um rastro de escolhas, segredos e consequências que podem mudar vidas para sempre. Um casamento construído sobre mentiras, uma motivação movida pela ganância e um plano tão calculado que custou a vida de um homem.
Este caso mostra o quão perigosas podem ser as intenções ocultas. Se você achou este documentário elucidativo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas análises aprofundadas dos cantos mais obscuros do crime real. Seu apoio ajuda este canal a crescer e nos permite continuar compartilhando histórias que informam, alertam e homenageiam as vítimas. Gostaria muito de saber sua opinião nos comentários. Você acha que a justiça realmente foi feita? E qual parte deste caso mais o chocou? E antes de ir, um lembrete importante. Confie em seus instintos. Seja num relacionamento, numa amizade ou em qualquer situação que pareça estranha, preste atenção aos sinais de alerta. Comunique-se abertamente, estabeleça limites e não ignore os sinais de vardamento só porque são desconfortáveis. Às vezes, falar ou se afastar pode protegê-lo de pessoas e situações perigosas. Mantenha-se seguro, fique atento e, como sempre, obrigado por assistir.